Mais de 100 angolanos vão conhecer a liberdade a partir da manhã, porque o presidente de Angola, João Lourenço, decretou a amnistia, o perdão, o indulto a mais de 100 cidadãos que estão presos. Todos aqueles que demonstrarem bom comportamento, que não forem um perigo para a sociedade, poderão voltar à liberdade. Há um dado curioso, que é o facto de a lista dos cidadãos que mereceram este perdão está publicada na página da Presidência da República. Em relação a este ato de publicarem a lista na página da República, na página da Presidência da República, lá no Facebook, poderá ter uma avaliação moral e também uma avaliação jurídica. Do ponto de vista da avaliação jurídica, eu deixo que os juristas comentem se de facto pronto, é um procedimento publicar a lista dos que merecerão o indulto na página do Facebook, uma divulgação pública, o que os juristas analisam do ponto de vista da lei e da letra. E do ponto de vista moral, eu acho que faz um bocadinho de confusão, a mim, pelo menos, ver o nome das pessoas que vão receber indulto a ser publicado na arte pública. Né? A ser publicado na arte pública, passo aqui, desculpa, a redundância, a tautologia, porque há muito preconceito para com os antigos detentos ou ex-presos. Tanto preconceito que depois fica difícil eles conseguirem trabalho, inserção. Por isso, do ponto de vista moral, eu tenho muita dúvida se de facto é fixe publicarmos a lista das pessoas que vão merecer esta liberdade, lista de pessoas que foram presos e agora vão para a liberdade. Okay? Penso que, do ponto de vista moral, é a minha moralidade que está aqui a avaliar, e a minha moralidade vale o que vale, cada um tem a sua moralidade. Aquilo que é para mim errado e é certo, para você pode não ter, porque existem várias morais, atenção, ok? Existe a moral judaica, moral cristã, moral tradicional, moral africana, existe moral católica, protestante, moral quimbandista, moral feiticeira, existe vários tipos de moral, cada um faz a sua avaliação segundo aquilo que aprendeu e cresceu e também claramente construiu, ponto. Mas deixo aqui que os juristas façam análise deste ato de publicar a lista, se de facto faz parte do procedimento ou não. Se você que é jurista, escreva aqui em comentários que eu tenho muito gosto em poder claramente aprender com você. Ponto. Portanto, mais de 100 cidadãos angolanos vão conhecer a liberdade, parabéns. A cadeia foi feita para duas coisas apenas. Uma, para corrigir os nossos erros que nós cometemos e que ofendeu a instituições, a pessoas, a patrimónios não só, para nos corrigirmos e também para colocar pessoas perigosas distante das pessoas boas, ok? Se você é perigoso, você matou, roubou, você é perigoso, tem de ficar distante das pessoas boas. E a cadeia é esse lugar. Se você errou, não estou aqui a falar de crimes mais leves, se você errou, aliás, tem inclusive crimes mais pesados. Se você errou, você precisa estar isolado e merecer e receber uma reeducação e depois voltar para o ambiente social, se de facto o juiz permitir que algum dia voltes, ok? Duas coisas, ponto. Porque falando em cadeia, uma notícia que diz que mais de 30% da população carcerária em Cabinda é estrangeira. Esse aqui se calhar poderia ser um tema para um outro vídeo, ok? E podemos analisar do ponto de vista económico, que é melhor para mim, porque há questões jurídicas que eu não comento, porque eu não sou jurista. E eu entendo a minha ignorância em relação a esse tema, e também entendo a complexidade do assunto, porque existem termos técnicos, existem artigos, existem leis, existem muita coisa que tem que se estudar, tem que se reconhecer que, de facto, há temas que temos que entregar às pessoas que dedicaram tempo e vida para isso. No entanto, parabéns ao presidente por este ato, porque aquelas pessoas que cometeram alguns erros no passado e estão arrependidas, mudaram, merecem voltar à liberdade. Também estão de parabéns àquelas pessoas que estão na lista, ok? Que vão merecer voltar à liberdade e que de facto façam que demonstrem que a cadeia realmente fez alguma mudança, ok? E se alguém foi preso injustamente agora vai voltar à liberdade, também parabéns duas vezes, porque infelizmente também de vez em quando o juiz comete erros, porque o juiz julga segundo as provas, né? A informação que recebe. E por ser ser humano, pode falhar na sentença e dar mais ou menos, porque, se calhar o advogado do A convenceu o juiz para cá, a prova X, acontece, os erros acontecem, e todo aquele que vai ser liberado está de parabéns e claramente se comporta como se fosse São Francisco de Assis. Ponto. Agora, há aqui uma questão
que eu também gostava de comentar, mas não antes de pedir, que é muito interessante, atenção, mas não antes de pedir para fazer um like neste vídeo, subscreva, partilha se faz favor, ok? O seu like é importante, o meu pagamento é o meu salário e eu, enquanto seu colaborador, tenho a obrigação de lhe lembrar sobre o meu salário, porque há patrões que não pagam se você não lembrar. E, por favor, não sejas um escravocrata, aquela pessoa que só quer que as pessoas trabalhem para si sem pagar salário, quando sabe que pode pagar, inclusive. A escravatura foi assim, não nos pagaram salário enquanto escravos, não porque o patrão não tinha dinheiro, é que ele não queria mesmo pagar. Por isso é que veio o escravocrata, aquela pessoa que ama a escravocracia, fazer com que os outros trabalhem para si sem pagar. Portanto, não faz isso, meu chefe. Uma celebração, segundo a sua vida, o seu like. Fico muito feliz. Aqui o canal, esse vídeo aqui vai ter 1000 likes, ok? Cada visualização é um like, 1000 likes nesse vídeo. Ficarei muito contente. Por favor, não digam ainda. S'il vous plaît. Merci beaucoup. E voltando aqui à análise, agora que você fez like, depois de muita insistência, quando o presidente concede indulto, é muito bom para o seu nome, porque não só é um ato de poder, porque só Deus pode perdoar. Aqui na Terra, o presidente pode perdoar por meio desse decreto. A lei lhe permite, quando perdoa, portanto, quem perdoa é uma pessoa grande, pesada, ok? Aumenta o seu valor na política, o sentimento de quem é liberado, o presidente também favorece, seus familiares, seus amigos, portanto, o presidente eleva-se com este ato, ganha o presidente com este ato. Ganha também o seu próprio nome com este ato. E é importante analisarmos os indultos na nossa realidade, para que não nos percamos no que acontece conosco. Digo isso porque era importante que, apesar de, claro, eu apoiar o indulto, porque faz bem ao presidente, até durmo mais tranquilo, fiz um bom ato, liberei as pessoas que ficariam ali mais tempo, faz bem até o presidente, pessoalmente, sente-se bem, faz bem ao seu nome, ok? As pessoas que foram liberadas o amam mais, mas era importante aqui analisarmos também a nossa perspectiva. Ou seja, que aqueles que realmente se comportaram bem, que mereceriam um indulto, não tenham ficado na cadeia porque não participaram do esquema. Esperamos nós que não tenha existido nenhum esquema em que todos que vão ser liberados mereceram e merecem o perdão. Porque muitas das vezes acontece no mundo dos fantasmas é que aquelas pessoas que merecem ser liberadas porque tiveram ótimo comportamento, cometeram crimes que até não atentam à segurança de ninguém, deviam mesmo estar na rua, sem agora liberadas, não são, porque houve um esquema. Não estou a dizer que houve um esquema, estou aqui a pensar, estou aqui a comentar que esperemos nós que o processo tenha sido de seleção, tenha sido muito limpo, lícito, porque é muito doloroso, é injusto alguém que se comportou muito bem não merecer o indulto porque não participou do esquema e alguém que não merece ser dispensado, mas porque participou do esquema ele consegue. Nós estamos num país onde acontecem muitos desses erros, não é? E livrem-me estar aqui a acusar a um ou outro, estar a dizer que houve corrupção no processo de seleção. Estou a dizer que é importante que tenhamos consciência de que era bonito que o processo de seleção dos cidadãos que se comportaram bem pudesse correr e que tenha corrido, que tenha corrido com maior transparência e lisura possível. Porque é perigoso colocar uma pessoa perigosa na rua só porque pagou e a pessoa boa continua lá dentro. Porque na cadeia tem que ficar aquela pessoa que atenta contra a liberdade e a segurança dos outros. E na rua, fora tem que ficar aquela pessoa que contribui para a segurança e para o bem-estar dos outros. Por isso é que para o indulto vão as pessoas que cometeram crimes que não sejam de sangue, por exemplo, que não sejam crimes muito odiosos, muito pesados, muito arrepiantes, está a perceber? E mesmo que seja inocentemente, que não sejam crimes de sangue acima de tudo. Ok? E isso troco aqui como uma reflexão para que todos nós possamos aqui analisar. Bem, esperemos nós que todos que estão fora são bons para a nossa segurança e para também a segurança do sistema jurídico. Porque se realmente as pessoas do bem ficarem lá dentro e as pessoas do mal saírem, também o universo é justo. Não vai demorar para essas pessoas mesmas voltarem. Não vai demorar.
Infelizmente, o mundo não é tão perfeito, que existem algumas correntes energéticas que nos movimentam, ok? Em suma, dizer que o ponto positivo deste ato é que os 50 anos de independência podem gerar efeito positivo na vida de alguns cidadãos que vão ver a liberdade, suas mulheres, seus filhos. Pode gerar efeito positivo na imagem do presidente depois desse ato, ok? E esperamos que a lista se alastre, que se aumente mais pessoas, porque Angola é muito grande e falando de 100 é muito pouco para uma população carcerária que nós temos, que é imensa. Em relação ao tema de Cabinda, não sei se vou falar agora, se calhar é melhor no próximo vídeo para não aqui misturar os temas, mas também há outra vantagem, é a gente liberar os cidadãos que se comportaram bem na cadeia, porque o sistema carcerário tem muitos custos para o governo. Ok? Tem alimentação, energia, água, tem muitos custos. E as pessoas quando são liberadas, quando saem, aquelas que se comportaram bem, elas vão para a economia, elas vão trabalhar, vão produzir riqueza. É bom. Por isso é que é importante que estes que saem sejam mesmo os limpos, para que estes que eram um custo para o governo quando estão lá dentro, quando virem aqui para fora, não sejam um problema para outras famílias. Ok? Portanto, quanto menor for a população carcerária, melhor para os custos do Estado, gasta menos dinheiro com cadeia, melhor para o bem-estar dos reclusos, porque quanto menos pessoas na cadeia, melhor vivem os presos, ok? Mais ambiente, melhor comida, mais água, mais ambiente, mais leitura, porque os livros estão disponíveis, mais cursos, ok? Menos briga, porque não precisam lutar pelo pão, não precisam lutar pela cama de cima, pela cama de baixo, ok? Muito mais bem-estar lá dentro e, sobretudo, há muito mais poupança parte do estudo, parte do Estado, queria dizer, e o mais importante, eles voltam para a economia, produzem riqueza, porque alguns que se saem formados ou então reformados, saem de lá com um livro escrito, saem de lá com ideias de negócio, saem de lá como palestrantes, saem de lá como bons profissionais nas áreas em que se formaram, portanto, o Estado ganha muito mais com as pessoas vivendo do bem, estando fora, do que dentro. Às vezes é preciso entrar para nos protegermos das ameaças de fora, e às vezes é preciso entrar para nos reeducarmos para que não possamos cometer crimes piores. Muitas das vezes as pessoas vão para a cadeia até por livramento, ok? Por livramento. Tu estás em uma situação muito complicada, há perseguições, há aquilo, te acontece alguma coisa, vais para a cadeia. Às vezes é um livramento, porque te aconteceria algo pior e vais para a cadeia para te protegerem. E lá você aproveita a estudar, ler bastante, escrever, aprender alguma coisa, aprender a conviver na sociedade com os outros, ok? Entender as dificuldades e o valor do silêncio, o valor da liberdade, ok? E depois, quando a pessoa sai, sai muito rica. Aqueles que realmente estavam lá a aprender no dia a dia. Porque nós aprendemos todos os dias lá onde estamos com o que fazemos. Toda situação que nos acontece, de bom e do mal, traz sempre uma lição. Uma lição boa, uma lição má, mas uma lição traz para aqueles que estiverem atentos durante as dificuldades ou as alegrias que estiverem a viver. Para não mais alongar o vídeo, faz um like neste vídeo, subscreva, estamos juntos e até já, família.